Olá pessoal, tudo bom? Então essa aula vai ser sobre o sangue. Então a gente inicia essa aula, mostrando os componentes do sangue, né. Vocês sabem que o sangue tem os elementos figurados e o componente líquido. O componente líquido do sangue é o plasma, né, que aqui nessa imagem a gente vê como esse amarelinho no fundo. E temos então os componentes figurados. Os componentes figurados são as hemácias, esses vermelhinhos, que é o que vai dar a cor vermelha do nosso sangue. As plaquetas, que são essas menores aqui, amarelas, ó, que são importantes no processo de coagulação. E os leucócitos, ou glóbulos brancos, que estão envolvidos na defesa do nosso organismo. Então, o sangue muito importante, porque ele vai circular nos nossos vasos, vai levar nutrientes, vai levar substâncias, hormônios, vai também, as hemácias são importantes porque elas vão carregar o oxigênio e o CO2, enfim, distribuindo toda essas substâncias a todas as células do nosso organismo. Bom, então, o sangue é o líquido que está dentro, né, do nosso aparelho circulatório. Ele representa 7% do nosso peso corporal. Então, um indivíduo que tem mais ou menos 70 quilos tem mais ou menos 7 litros de sangue. Tá? Se a gente for pegar o sangue e deixar ele sedimentar sozinho, ou se a gente pegar esse tubo de sangue e centrifugar, a gente consegue separar o nosso sangue em 3 partes. A parte bem de cima é o plasma, que é aproximadamente em torno de 55% do sangue total. A gente tem 1%, que é essa partezinha amarela aqui, que a gente chama de buff coat, ou creme leucocitário. Nessa parte a gente vai encontrar os leucócitos, todos os leucócitos e também as plaquetas, e essa parte vermelha aqui, que geralmente é em torno de 45%, representa as hemácias do nosso sangue. E essa medida aqui da quantidade de hemácias representa o hematócrito. O hematócrito é um dos índices que a gente encontra no hemograma, e ele representa a quantidade, a porcentagem, exatamente esse aspecto aqui, ó, é a porcentagem de quantidade, de volume que a gente tem de eritrócitos. Então, para a mulher é em torno de 35 a 49 e para o homem em torno de 40 a 54%, o valor de referência do hematócrito. Então, essa imagem aqui é mais ou menos a mesma coisa do que a outra, só que ela está especificando um pouco mais. Então, ó, aqui seria o 100% de sangue, né? Então, a gente tem o plasma e os elementos figurados. Então, o plasma corresponde a 55 e os elementos figurados a 45. Se eu pegar todos esses elementos figurados, eu consigo distribuir eles aqui, tá? Então, aqui a gente tem um pouquinho de plaquetas, um pouco de leucócitos, menos de 1%, e uma grande quantidade de eritrócitos, em torno de praticamente 45%, tá? Um pouco menos, considerando que aqui temos um pouquinho de porcentagem também. Se a gente pegar os leucócitos, dentro dos leucócitos, os leucócitos, mesma coisa que glóbulos brancos. Daí a gente tem vários tipos, né? Então, aqui apresenta as porcentagens desses tipos. O que a gente tem em maior quantidade é o neutrófilo, que é em torno de 60 a 70% dos nossos leucócitos. Depois temos os linfócitos, com 20 a 25%, os monócitos, de 3 a 8%, os eosinófilos, de 1 a 2%, e os basófilos, que a gente tem em quantidade bem baixinha, que muitas vezes é menos de 1%.
Bom, então quais são as funções desse sangue? Ele é o principal meio de transporte que existe no nosso organismo. Ele está muito envolvido na defesa do nosso organismo. Então, essa figurinha mostra exatamente esse processo. Então, por exemplo, se entra uma farpa na nossa pele, essa parte de cima aqui, ó, representa o tecido epitelial. Vocês sabem que o tecido epitelial não é vascularizado. Então, se uma felpa entra só no tecido epitelial, não vai ter sangramento, não vai ter uma lesão, né? Até pode acontecer um processo inflamatório, mas não tem vasos ali, não vai ter sangramento. Agora, se ela descer um pouquinho mais e atingir o tecido conjuntivo, daí sim pode ter um sangramento. E nesse processo, essa farpa suja pode trazer bactérias, sujeiras, enfim, e gera um processo inflamatório nesse local. Então, o que que acontece? Em função desse processo inflamatório, existe uma vasodilatação, e essa vasodilatação vai favorecer a diapedese. O que que é a diapedese? É a capacidade que os leucócitos têm de sair dos vasos e ir para o tecido para resolver uma lesão, né? Então, o processo inflamatório gera uma dilatação aqui nesse vaso que vai favorecer a saída das células de dentro do vaso para ir lá para o tecido. A gente já estudou as células do tecido conjuntivo. Lembram que a gente estudou os mastócitos? Os mastócitos são um tipo de célula que vão liberar os grânulos de histamina e de heparina, que vão mediar o processo inflamatório e vão chamar mais células para o local da infecção. Então, aqui vão migrar os monócitos, que vão se diferenciar em macrófagos, né? Sempre que o monócito sai do sangue, ele se diferencia em. Sempre que o monócito sai do vaso sanguíneo, ele se diferencia em macrófago. E o neutrófilo também vai sair do vaso e vai estar relacionado com fazer a fagocitose desse tecido. O sangue também está relacionado, também ele é importante para produção de oxigênio, transporte de oxigênio e transporte de gás carbônico, o transporte dos nutrientes, para levar os produtos do metabolismo, distribuir os hormônios no nosso corpo, para a distribuição do calor e para o equilíbrio hidroeletrolítico. O equilíbrio osmótico também. Bom, então agora vamos seguir vendo os componentes do sangue. O plasma. Então, como eu já falei, ele corresponde a 55% do sangue total e ele é composto basicamente por água, né, que é o principal componente, em torno de 90%. E daí ele também tem alguns outros componentes, em torno de 1 a 3% de outros, que seriam gases, carboidratos, enzimas, sais, aminoácidos, lipídios, hormônios, bem variado, e tem uma porcentagem importante de proteínas, que varia em torno de 7 a 9%. Essas proteínas, elas são muito importantes. A principal e a que tem maior quantidade é a albumina, e ela é bem importante para manter a nossa pressão osmótica, né? Por exemplo, se a gente tem uma diminuição na quantidade de albumina, normalmente a gente pode estar relacionado com, por exemplo, com a formação de um edema, né? O líquido vai sair do sangue e vai se acumular nos tecidos, e daí isso a gente vai ter um edema. Tem também outros tipos de proteínas. Uma proteína que tem grande quantidade, uma quantidade importante, não tanto quanto a albumina, mas tem uma quantidade importante, são as gama-globulinas, que são os nossos anticorpos. As gama-globulinas também podem ser chamadas de imunoglobulinas, tá? Temos também uma grande quantidade de fibrinogênio e protrombina, que são proteínas envolvidas no processo de coagulação, e outras proteínas também. Bom, dentro dos elementos figurados, então, temos as hemácias, que são os glóbulos vermelhos, que nessa imagem aqui do Di Fiore, que é aquele artista que pinta, né, que desenha com aquarelas os tecidos. Então, isso aqui é um desenho, né, não é o verdadeiro, mas ele é muito parecido com uma lâmina. Então, esses vermelhinhos aqui são as hemácias, ó.
Observem que elas são anucleadas. Daí nós temos os leucócitos, que são os glóbulos brancos, e daí aqui a gente tem um neutrófilo, outro neutrófilo, um eosinófilo, cheio de grânulos vermelhos, e aqui temos um linfócito. E também as plaquetas. Tá? As plaquetas são esses pequenos azuizinhos aqui, ó. Nem sempre elas são azulzinhas, às vezes eles estão rosinha, depende da coloração utilizada. Tá? Então, vamos estudar cada um desses elementos. Então, as hemácias, né? Então, eritrócitos ou hemácias, elas são anucleadas, mas como assim anucleadas? Elas tinham núcleo quando elas eram jovens, né? Então, logo que elas foram formadas, elas tinham um núcleo, porque a importância do núcleo é para produzir as proteínas. Então, esse núcleo produziu, parte do DNA foi transcrito para RNA mensageiro, esse RNA mensageiro saiu do núcleo, foi para o citoplasma e serviu de síntese para proteínas. Depois que todas as proteínas necessárias para essa hemácia sobreviver pelo tempo de aproximadamente 120 dias, essa hemácia vai perder o núcleo. E então ela é anucleada. Por que ela perde esse núcleo? Porque a hemácia ela precisa passar por locais bem fininhos, bem apertados, e ela precisa se adaptar. Esses locais fininhos são os pequenos vasos, né, canalículos, e ela precisa passar por lá para liberar o oxigênio e para pegar o CO2. Então, essa é a importância, por isso que ela perdeu o núcleo. E ela tem esse formato bicôncavo, porque justamente nesse lugar onde é o bicôncavo era o local onde tinha o núcleo. Tá? Então, ela parece uma balinha soft. Então, tem em torno de 4 a 6 milhões por microlitro e o tempo de vida dela é em torno de 120 dias. Aqui a gente tem o processo de evolução da hemácia. Então, ele era um proeritroblasto, produzido lá na medula óssea, dentro dos ossos, né? Então, ele passa a ser um eritroblasto basofílico, um eritroblasto policromático, um eritroblasto ortocromático, daí ele perde o núcleo, fica só com restos de RNA, que daí a gente chama de reticulócito, e a hemácia quando ele perde totalmente os restos de DNA. Muitas vezes a hemácia ela é utilizada como uma régua biológica, porque a gente sabe exatamente o tamanho dela e daí a gente pode medir as outras estruturas a partir do tamanho da hemácia, comparar com ela, né? Então, ser maior ou ser menor que a hemácia. E na histologia, nas lâminas histológicas, isso é muito importante. Então, aqui a gente tem algumas imagens, aqui microscopia eletrônica, mostrando aqui, isso aqui é um vaso, né? Isso aqui é uma plaqueta, e essas aqui são as hemácias, ó. Então, mostrando que em vasos muito pequenos, a hemácia tem a capacidade né, de se modificar a sua forma, se ajeitar para conseguir passar por esses capilares bem fininhos. Aqui a microscopia eletrônica, mostrando né, a ideia 3D, o bicôncavo da hemácia, e aqui uma lâmina histológica que pega um vaso na transversal, na longitudinal, e mostrando as hemácias lá dentro do vaso. A hemoglobina é uma proteína fundamental, muito importante dentro da hemácia. A hemoglobina tem um componente de ferro, né? E essa molécula de ferro é bem importante para o oxigênio se ligar e depois para liberar o oxigênio e pegar o CO2. Existem 4 tipos diferentes de hemoglobina. Existe a hemoglobina fetal, que é composto por 2 subunidades alfa e 2 subunidades gama, que ela é bem presente durante o período fetal e ela é adaptada para aumentar a concentração de oxigênio dentro para a distribuição de oxigênio ser mais efetiva, então ela funciona melhor, com uma quantidade menor de oxigênio. E daí, depois, então, do nascimento, essa hemoglobina se modifica e a quantidade de hemoglobina que a gente tem em maior quantidade é a hemoglobina A, que tem 2 componentes de hemoglobina alfa e 2 de hemoglobina beta, tá? Isso vocês vão estudar com mais detalhes lá na aula de hematologia.
Então, as hemácias, elas estão muito relacionadas com anemia. Então, quando a gente tem o que é uma anemia? Na verdade, o conceito de anemia é baixa concentração de hemoglobina. Então, quando a gente baixa os níveis de hemoglobina, claro que, consequentemente, a gente tem uma diminuição também do número de hemácias, é que a gente vai ter uma anemia. Então, os valores de referência para o homem é inferior a 3,5 gramas por decilitros, menos do que isso já é considerado anemia, e para as mulheres inferior a 12 é considerado anemia. Claro que isso pode variar um pouquinho de um laboratório para outro. Então, quais são as causas de uma anemia? Por que uma pessoa pode ter uma anemia? Pode ser por uma hemorragia. Então, a pessoa pode ter uma hemorragia aparente, que está sangrando e a gente está vendo, ou uma hemorragia interna, por exemplo, um tumor no trato gastrointestinal. É uma coisa que é bem comum a pessoa descobrir que tem o tumor, porque ela foi fazer um exame de sangue, foi fazer um hemograma, e nesse hemograma apresentou que ela estava anêmica. E daí vai investigar, e às vezes acha a causa dessa anemia pode ser, por exemplo, um tumor no trato gastrointestinal. A pessoa não via esse sangramento, essa perda, porque estava saindo nas fezes e a pessoa não conseguiu perceber. Pode ser também por produção insuficiente de eritrócitos pela medula, então alguma coisa que atrapalhe a produção, por exemplo, um quimioterápico, pode atrapalhar. Pode ser por eritrócitos com pouca hemoglobina, né? Pode ser por uma destruição acelerada dos eritrócitos, então, por exemplo, produção de anticorpos contra os eritrócitos. Ou, por exemplo, pode ser uma doença genética, uma anomalia na hemoglobina, que também pode dar uma anemia. Eritrócitos com pouca hemoglobina pode estar relacionada, por exemplo, com uma alimentação inadequada, com pouca quantidade de ferro, né? E daí a produção de hemoglobina não é suficiente. Então, dentro dos leucócitos. Então, leucócitos, nossos glóbulos brancos. Então, nós temos dois tipos básicos, os agranulócitos, que não têm grânulos definidos, e os granulócitos, que são cheios de grânulos específicos no seu citoplasma. Tá? Todos eles têm a função de defesa. Então, dentro dos agranulócitos, nós temos o linfócito, que ele é o menorzinho de todos. Normalmente, ele é bem redondinho, tá? O núcleo dele é bem redondinho, e o citoplasma, o núcleo ocupa quase todo o espaço do citoplasma. Ele é a menor célula entre os leucócitos, tá? Ele é um pouquinho maior do que a hemácia. Depois nós temos o monócito. O monócito ele tem o núcleo normalmente em formato de coração, tá? Ó. Esse formato, claro que às vezes pode variar um pouco. Ele é o maior dos leucócitos. Ele tem a função de fazer fagocitose, então às vezes a gente consegue ver uns fagossomos aqui dentro do monócito. Depois dos granulócitos, a gente tem os eosinófilos, que ele normalmente tem o núcleo dividido em duas partes, parece um fonezinho de ouvidos, mais adiante tem mais imagens. E ele é cheio de grânulos, e esses grânulos são bem eosinofílicos, então bem vermelhos. O basófilo, que também é cheio de grânulos, e esses grânulos são bem basofílicos, por isso o nome. E nós temos os neutrófilos, que têm grânulos, e esses grânulos não são nem eosinofílicos, nem basofílicos, eles ficam no meio, então são neutrófilos, tá? Dentro dessa divisão, a gente também pode chamar de mononucleares, que são aqueles que têm o núcleo inteiro, não segmentado, e os polimorfonucleares, que têm o núcleo bem segmentado. Não é que ele tem vários núcleos, ele tem um núcleo segmentado. E todos eles, então, estão envolvidos na defesa do organismo. Agora a gente vai ver mais imagens de cada tipo. Então, aqui, na verdade, a gente está vendo a concentração. O que a gente tem em maior quantidade são os neutrófilos, em torno de 60% a 70%
dos leucócitos, depois os linfócitos em torno de 20 a 25, monócitos em torno de 3 a 8, eosinófilo em torno de 2 a 4 e os basófilos menos de 1%. E aqui nessa imagem, então, a gente consegue visualizar o neutrófilo segmentado, o neutrófilo bastonado, que é um neutrófilo mais jovem, que ele não se segmentou ainda, o eosinófilo com seus grânulos bem vermelhos, o basófilo com seus grânulos bem escuros, bem roxo. E daí agora os mononucleares, o linfócito, que é o menorzinho, e o monócito, que é o maior, que tem o núcleo parecendo em formato de coração, tá? A quantidade total de leucócitos é em torno de 6.500 a 10.000 milímetros cúbicos por sangue, e isso é o normal. E daí a gente pode ter ou uma leucocitose, que é um aumento dos leucócitos, que, por exemplo, uma leucocitose muito alta, muito extrema, pode estar relacionado com uma leucemia, né? Então, quando aumenta para 100.000 leucócitos, pode ser uma leucemia. Uma leucocitose também pode ser causada por uma infecção bacteriana, né? Então, a pessoa está com uma cistite, por exemplo, pode ter uma leucocitose. Dessa leucocitose não vai ser 100.000, vai ter em torno, assim, 12.000, 15.000, então vai subir um pouquinho, mas não tanto, como numa leucemia, por exemplo. E uma leucopenia é uma diminuição, então quando a gente tem um valor menos do que esses 6.500. Por exemplo, pacientes que fazem tratamento com quimioterapia, isso pode baixar para 3.000, para 1.500, pode baixar bastante. E daí a pessoa fica com as suas defesas bem debilitadas e pode ter outras complicações por conta dessa leucopenia extrema. Bom, então aqui nós temos os neutrófilos, aqui a imagem do Di Fiore, o desenho, aqui bem como ele é, lá na lâmina de sangue, e aqui uma microscopia eletrônica. Então, normalmente ele tem de 2 a 5 lóbulos, tá? Então, ó, 1 lóbulo, 2, 3, 4, 5 lóbulos esse. Qual é a função desse neutrófilo? Ele é a nossa primeira linha de defesa. Ele tem a capacidade de fagocitar, e ele fagocita, mata, digere fungos, bactérias, principalmente isso, tá? Mas ele pode fagocitar outras coisas também. Então, ele é o que a gente tem em maior concentração dos nossos leucócitos. E quando que a gente pode ter uma neutrofilia, que é um aumento dos neutrófilos? Infecções bacterianas, exercícios físicos intensos, pode dar uma certa elevada. E quando que a gente tem uma neutropenia, uma diminuição, né? Por exemplo, infecções virais, porque os neutrófilos respondem muito mais para fungos e bactérias. No tratamento farmacológico prolongado, por exemplo, um tratamento quimioterápico ou outro tipo de tratamento, pode dar também uma neutropenia. O desvio à esquerda. O que é o desvio à esquerda? Às vezes, alguns pacientes apresentam esse desvio à esquerda, que é quando a gente consegue observar no hemograma alguns precursores do neutrófilo. Então, aqui a gente tem o neutrófilo bastonado, que é aquele neutrófilo que não se segmentou ainda. Olha, o núcleo está inteiro, aqui já está segmentado. O metamielócito é o mais jovem, mielócito, promielócito, e esse aqui é o mieloblasto. Então, essa aqui é a célula mais precursora. Aqui estaria uma célula tronco geral para todos os tipos celulares, né? Então, o que é esse desvio à esquerda? É quando o nosso organismo precisa de uma grande quantidade de neutrófilo e não tem esses neutrófilos prontos. Então, o que acontece? Sai da medula antes do tempo os neutrófilos bastonados e os metamielócitos. Então, por exemplo, se a pessoa está com uma infecção pulmonar, uma cistite, alguma infecção bacteriana grande, e que está precisando de uma quantidade maior de neutrófilos, esses neutrófilos saem da medula antes do tempo. Até esses aqui é normal. Esses aqui já não é
um processo inflamatório. Daí já tem que suspeitar de outras coisas, tá? Mas numa defesa do nosso organismo, é comum encontrar esses tipos aqui de neutrófilos na circulação também. Isso se chama, então, desvio à esquerda. Os neutrófilos, né, então, como eu já falei, eles migram para os tecidos para fazer a fagocitose. Então, por exemplo, se tem um processo inflamatório, aqui representa o tecido conjuntivo, aqui em cima seria dentro do vaso. Então, se está tendo um processo inflamatório, tem a degranulação dos mastócitos, liberando os glânulos de heparina e histamina, por exemplo, tá? Isso vai fazer uma vasodilatação, e daí esse neutrófilo que está lá dentro do vaso sanguíneo vai vir rolando, vai interagir com o endotélio, e por diapedese ele vai atravessar o vaso, vai sair do vaso e vai lá para o tecido para resolver a lesão, né, para resolver o processo inflamatório. Temos os eosinófilos, então, que é o outro tipo de leucócito. Os eosinófilos têm os grânulos bem vermelhos, né, bem eosinofílicos, então ele tem afinidade pela eosina. Ele representa de 1 a 3% dos leucócitos, então não temos em quantidade muito grande. Normalmente ele tem esse formato de 2 lóbulos, tá? Parece um fonezinho de ouvido. Desculpa. E ele normalmente está relacionado com alergias ou infecções bacterianas. Então, se uma pessoa tem um aumento de leucócitos, geralmente é um desses 2 fatores. Então, a função dele é a degranulação de mastócitos e basófilos, então ele liberando os grânulos de histamina e de heparina. Ele tem atividade antibacteriana e antiparasitária, então ele é bem relacionado com os parasitas. Aqui nessa imagem está mostrando um eosinófilo, e esse eosinófilo tem receptores para IgE. IgE é bem relacionada também com parasitas, então quando ele detecta esses parasitas, eles liberam os grânulos de histamina e heparina e vai mediar o processo inflamatório, produzindo citocinas e leucotrienos para chamar outras células para o local da lesão, e também produzindo espécies reativas de oxigênio para tentar destruir o parasita. O basófilo. Esse aqui a gente tem em quantidade bem pequena, menos de 1% dos leucócitos. Ele é difícil de ser encontrado. Ele tem os grânulos bem basofílicos e geralmente, se tu tem um aumento dele, está relacionado com um mau prognóstico. Então, normalmente é relacionado com leucemias. Diminuição deles a gente não consegue observar. Então, a função tem grânulos de histamina e heparina e fatores quimiotáxicos para eosinófilos e neutrófilos, produz citocinas e leucotrienos para chamar as outras células para o local da lesão, apresenta receptores de IgE e apresenta precursores na medula óssea distinto dos mastócitos. Antigamente se pensavam que eles eram as células em comum, mas hoje se sabe que os mastócitos é um tipo de célula e os basófilos são outro tipo de célula. Desculpa. Basofilia, então, um aumento de basófilos. Vai acontecer em leucemias, pode acontecer no hipotireoidismo e em algumas doenças renais. A basopenia não existe, a gente não perceber no sangue. Então, o linfócito, mais uma outra célula, esse aqui são mononucleares, então tem um núcleo inteiro, né, não segmentado. Tem em torno de 18 a 42% dos leucócitos. E o núcleo ocupa a maior, quase todo o citoplasma. Às vezes a gente nem consegue ver o citoplasma do linfócito. O linfócito ele está muito relacionado
com resposta viral. Então, por exemplo, uma gripe, um resfriado, pode dar aumento dos linfócitos, tá? Então, ele está relacionado com a defesa humoral e com a defesa citotóxica. Quando vocês estudarem imuno, vocês vão entender um pouquinho melhor isso. A defesa humoral, ela é a produção de anticorpos. Então, ele responde produzindo anticorpos, que são os linfócitos do tipo B. E também, ou com uma resposta citotóxica, que seria através da eliminação, né, destruição de algumas células. A linfopenia, então diminuição dos linfócitos, a gente observa na imunodeficiência e tratamentos prolongados, farmacológicos prolongados, e a linfocitose, que é o aumento dos linfócitos, a gente observa em infecções virais e leucemias linfóides, por exemplo. Aqui os dois tipos de linfócito, o linfócito do tipo B, que é aquele linfócito que vai produzir anticorpos, né, ele tem o nome de linfócito B porque ele, nas aves, ele é produzido na bursa de Fabrícios. Nós não temos esse órgão, né? Os linfócitos B, no nosso caso, eles são produzidos na medula óssea, mas nas aves é a bursa de Fabrício, e daí por isso tem o nome de linfócito B. Ele produz anticorpos e ele pode se diferenciar num plasmócito, que é uma célula de memória. Né? Essa célula de memória a gente pode guardar ela por muitos anos, é indeterminado. Então, por exemplo, se a gente já teve rubéola, né, ou tomou vacina para rubéola, a gente vai ter plasmócitos que produzem anticorpos específicos para a rubéola. E se a gente entrar em contato de novo com a rubéola, nós não vamos desenvolver a doença, porque nós já temos a defesa. E os linfócitos T, eles têm de dois tipos, o CD4 e o CD8. O CD4 gera uma resposta mais helper, que é sinalizar e chamar outras células para o local da lesão. E o CD8 gera uma resposta citotóxica, que é uma resposta de matar a célula que está afetada, que não está ok. Mas no hemograma, na lâmina, a gente não consegue distinguir linfócitos T do linfócito B, tá? É só através de histometria de fluxo. Visualmente, eles são iguais. E os monócitos, então, nossas maiores células, dentre os leucócitos, eles são os macrófagos, só que quando esse macrófago sai do tecido e vai para o sangue, ele muda de nome e é o monócito. Ele tem o formato, né, parecido, nem sempre é bem de coração, mas é mais ou menos de coração, tá? Então, esse aqui seria um monócito, que não está tão desenvolvido para a fagocitose, ele seria uma célula um pouco menor, e quando ele vai para o tecido, então, ele se expande, cresce, e daí fica super especializado em fazer fagocitose, mudando de nome, sendo um macrófago. E a gente já viu na outra aula que, dependendo do tecido que ele vai, ele pode ter vários nomes, né? Então, por exemplo, na pele, células de Langerhans, no fígado, células de Kupfer, no cérebro, microglia, desculpa, e são essas. Então, aqui mostrando o monócito dentro dos vasos, quando ele vai para o tecido, passa a ser macrófago. Né? Então, o sistema mononuclear fagocitário foi isso que eu comentei com vocês. Monocitopenia, então, diminuição nos monócitos, geralmente tratamentos prolongados com corticoides, pode levar a uma diminuição nos monócitos. E monocitose, que seria aumento dos monócitos, a gente pode encontrar em infecções crônicas, quando a pessoa está há muito tempo com uma mesma infecção, ou em leucemias mielomonocíticas. Então, o macrófago tem a função de fagocitose, ele fagocita um pouco de tudo, mas ele é bem especializado em também fagocitar outras células, por exemplo, uma célula tumoral, que é o que está mostrando essa imagem aqui.
As plaquetas, então, nossos últimos elementos figurados. As plaquetas, elas não são células, elas são fragmentos de células, tá? O tempo de vida dela é em torno de 10 dias e elas estão envolvidas na coagulação sanguínea. A gente tem em torno de 140 a 450 mil plaquetas por microlitro. Se uma pessoa vai ser submetida a uma cirurgia, ela tem que ter um número mínimo de plaquetas, senão não é feita a cirurgia, porque pode cortar a pessoa e a pessoa sangrar, né, e não conseguir fazer a coagulação. Então, isso é muito importante. Então, elas não são células, são fragmentos celulares. De qual célula? Dos megacariócitos. Os megacariócitos são células bem grandes que estão presentes na medula dos ossos. Esses megacariócitos, eles vão se fragmentando e vão liberando pequenos fragmentos, né, pequenos corpúsculos anucleados que vão formar as plaquetas. Trombocitose. O que é trombocitose? É aumento das plaquetas. Quando que a gente encontra? Processo de inflamação, inflamação ou traumas, quando tem uma trombocitose essencial, por exemplo. E a trombocitopenia pode ser diminuição, né, das plaquetas, tratamento farmacológico prolongado, por exemplo, numa dengue hemorrágica também. Então, essas plaquetas, elas são fragmentos celulares, e esses fragmentos celulares são ricos em glicoproteínas e também em glicosaminoglicanos, né? Lembram que o glicosaminoglicanos é um componente do tecido conjuntivo. E as glicoproteínas e os glicosaminoglicanos, eles são bem importantes para gerar a adesividade plaquetária. Então, para fazer com que uma plaqueta se grude na outra para estancar o sangue quando tiver um sangramento. Elas armazenam serotonina em grânulos densos, que são importantes para o processo de vasoconstrição, porque quando a gente tem uma lesão no vaso, tem que haver uma vasoconstrição para diminuir, né, aquele corte, aquela lesão, para que as plaquetas consigam começar o processo de coagulação. Elas armazenam também fatores de crescimento plaquetário em grânulos, que faz com que ocorra uma proliferação dos fibroblastos e de células musculares lisas, para ajudar nesse processo de coagulação e regeneração daquele tecido. Então, atuam na coagulação sanguínea, isso a gente chama de hemostasia, tá? Então, aqui, em vermelho grande, a gente tem as hemácias, e aqui a gente tem as plaquetas, que são pequenas estruturas no meio das hemácias. Eu gosto bastante dessa imagem, porque eu acho que representa bem o que são as plaquetas, ó. Então, aqui tem um vaso, esse vaso foi cortado, e quando tem um corte, as plaquetas ficam lá enlouquecidas, correndo para tentar estancar aquele sangue, e elas chamam umas às outras para resolver esse problema. Então, aqui é como que é realmente hemostasia. Então, teve uma lesão lá no vaso, né? O sangue está circulando aqui nesse vaso, tem uma lesão aqui que inicia com uma vasoconstrição para diminuir o tamanho dessa lesão. Então, aqui está a lesão, ó, para diminuir essa lesão. Daí, o que acontece? Essas plaquetas começam a se aderir nessa lesão. Elas vão mudando a sua forma, elas têm a capacidade de se adaptar à forma que elas precisam. Elas vão liberando alguns grânulos que vão recrutar cada vez mais hemácias para ter cada vez mais agregação de plaquetas. O próprio tecido vai liberando alguns fatores teciduais para chamar cada vez mais plaquetas para o local. E daí começa a expressão de complexos fosfolipídios que vão ativar a trombina e a polimerização da fibrina, levando ao processo de coagulação do sangue, né? E daí aqui está formando o coágulo, né? Que também vai ter um pouquinho de neutrófilos, né? De leucócitos e também de eritrócitos, e aqui está formado, então, o coágulo que vai estancar esse sangue aqui. Bom, o resto a gente continua então na aula prática.